Olá pessoal, iniciaremos mais uma aula de geografia sobre metrópoles, metropolização e problemas urbanos. Vamos lá. Olha que belas imagens, hein? Bela paisagem. Mas também temos essas imagens. Coloquei algumas imagens antigas para que a gente possa compreender como que era uma cidade ou como que foi o início da construção de uma cidade. Uma comparação muito diferente daquela que vimos nos slides anteriores. Mas, para começarmos a nossa aula, vamos tentar definir o que é urbano, o que é metrópole, o que é metropolização. Urbano. Tudo aquilo que está relacionado com a vida na cidade e com os indivíduos que nela habitam, por oposição ao rural, que é relativo ao campo e ao interior. Vejam que esse cotidiano, muitas vezes, tem crianças ou existem crianças que não conhecem o que é o meio rural. Quais são as suas características? Há uma grande densidade populacional, a infraestrutura moderna com vias públicas, vias de transporte, escolas, hospitais. Temos as áreas residenciais, comerciais, industriais, opção de lazer e entretenimento, uma grande diversidade. Essas são algumas características. Muitas pessoas já estão acostumadas, uma maioria arrasadora de pessoas estão acostumadas com essa característica da área urbana. E a metrópole? A metrópole, uma imagem bastante conhecida, são cidades populosas adaptadas à economia globalizada. Sabemos muito bem que hoje em dia o mundo está conectado, está ligado, está sintonizado por diversas formas. Essa é uma delas. Classificação. Eu tenho a metrópole regional, por exemplo, que é uma área de influência que abrange as regiões onde estão localizadas. Eu tenho, dentro dessa classificação, uma metrópole nacional, onde ela tem uma grande importância nacional, visto que possui uma complexa estrutura de serviços, equipamentos urbanos, universidades, bancos. Veja, ela tem uma grande importância. E temos também uma metrópole global, onde a sua influência ela acontece tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Tem grandes empresas nacionais, filiais de empresas transnacionais, sede de grandes bancos, principais universidades, centros de pesquisas. Vejam, é bem amplo. Mas e metropolização? Essa metropolização, eu posso entender que é um processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana. Para quem mora nas grandes cidades, nas grandes capitais do Brasil, entende bem disso. É uma área composta por diversas cidades que apresentam a mesma dinâmica. Então elas estão muito próximas, estão muito ligadas. Mas nós sabemos muito bem que essas metrópoles e cidades vizinhas que estão conectadas, estão ligadas, estão próximas, também têm os seus problemas urbanos. Que problemas urbanos são esses? A poluição, o engarrafamento, a violência urbana. Além deles, existem lugares inadequados para a moradia, desigualdade social, desemprego. Tudo isso acaba acontecendo nessas grandes cidades, com grandes dificuldades, que é, em parte, pelo excesso de pessoas e pela falta de planejamento urbano que acontece em vários países. E principalmente em países que têm uma carência econômica, países emergentes ainda têm esses problemas, países subdesenvolvidos ainda têm esses problemas. Vamos a alguns desses problemas. Além desses que acontecem de infraestrutura, nós temos um atendimento médico precário, nós temos uma deficiência na educação, temos também uma infraestrutura que ainda deixa a desejar para essas cidades. Falta de água encanada, falta de esgoto, ou tratamento de esgoto. Sabemos muito bem que as grandes cidades acabam sofrendo muito intensamente com isso.
Mas vamos para alguns exercícios. O primeiro deles. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, da qual resultaram: alternativa A, as cidades médias que se industrializaram após a abertura econômica da década de 1990, como Campinas e Ouro Preto. Na alternativa B, metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Alternativa C, cidades mundiais que receberam vultuosos investimentos externos no início do século XXI, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Alternativa D, megacidades dispersas pelo país, graças ao retorno de imigrantes, como Manaus, Goiânia e Curitiba. E alternativa E, metrópoles regionais que constituem a primeira megalópole do país, como Fortaleza e Recife. Vamos ver a alternativa correta? A alternativa B, onde as metrópoles nacionais elas acabam sediando todo esse e centralizando todo esse poder político do país, como São Paulo, né? Brasília e Rio de Janeiro, como nós conhecemos aqui no nosso país. Vamos para o segundo exercício. No exercício 2, temos: segundo a hierarquia urbana, as cidades mais importantes de um país, que comandam a rede urbana nacional, estabelecendo áreas de influência, correspondem ao ou às: alternativa A, centros regionais; alternativa B, cidades dormitórios; alternativa C, metrópoles nacionais; alternativa D, capitais regionais; alternativa E, metrópoles regionais. Conforme nós já havíamos discutido durante a aula, vimos que essa característica está pertinente às metrópoles nacionais. Portanto, a alternativa correta fica por conta da alternativa C. Aqui algumas fontes de imagem, onde foram retiradas essas imagens aí. E hoje, nessa aula, vimos o urbano, a metrópole, a metropolização, os problemas urbanos. Revejam essa aula se for necessário. Bons estudos, leiam os textos, bons exercícios. Até mais.